Vamos partir para a questão número 2 do 27º exame. Na letra A, pergunta: sabendo que a sociedade empresária não possui qualquer unidade no Rio de Janeiro e que nunca manteve atividade nesse local, qual a medida processual que você deverá adotar em relação ao ajuizamento da ação trabalhista nessa unidade da federação? Ora, a empresa não tem sede no Rio de Janeiro. E se a ação for ajuizada no Rio de Janeiro contra ela, o que ela deve fazer? No caso, deve ajuizar uma exceção de incompetência territorial prevista no artigo 800 da CLT. Nós sabemos que para que o empregado possa propor uma ação, ele deve propor, em regra, no local da prestação de serviço. O exemplo é que nós não sabemos qual é a história do problema. Nós estamos analisando a pergunta primeiro, para ficar mais fácil. Se foi proposta no Rio de Janeiro e nunca manteve atividade nesse local, você vai alegar exceção de competência. Com certeza seria isso. Letra B. Com relação ao pedido de ação, o que você deverá sustentar na defesa? Pedido da ação, nós não sabemos o que foi pedido, então não dá para responder essa questão. Mas a letra A a gente conseguiria responder. Vamos para o problema. Patrícia foi empregada em uma sociedade empresária de gerenciamento de franquias por 8 anos. Inicialmente trabalhou em Maceió, Alagoas. E pelo bom trabalho realizado ao longo do tempo, foi promovida a um cargo de confiança e transferida para São Paulo, com todas as despesas custeadas pela sociedade empresária. Patrícia mudou-se com a família, comprou um imóvel, matriculou seus filhos numa boa escola paulista e permaneceu em São Paulo por 5 anos. Então ela foi transferida e permaneceu por 5 anos em São Paulo. Ao final desse período, a sociedade empresária, afetada pela crise econômica, encerrou suas atividades em 10 de outubro de 2018, o que acarretou a dispensa da funcionária. Após a dispensa, Patrícia mudou-se para o Rio de Janeiro, local onde ingressou com a ação trabalhista, requerendo o pagamento do adicional de transferência. Então nós já sabemos, com relação ao pedido de ação, aqui pediu o quê? Adicional de transferência. E ela mudou para o Rio de Janeiro e propôs a ação lá. Então a resposta é baseada nesse artigo 651 da CLT, que em tese o empregado tem que propor ação no local da prestação de serviço. Como ela trabalhou em São Paulo por mais de 5 anos e nunca prestou serviço no Rio de Janeiro, ela deve propor ação lá em São Paulo. Então você vai pedir, entrar com a exceção de incompetência territorial, com base no artigo 800 da CLT, com prazo de 5 dias antes da audiência, 5 dias antes da audiência, você faz a leitura para você fundamentar esta pergunta. Vai parafrasear o que está escrito. Com relação ao pedido de ação, que você deverá sustentar em defesa? Nós temos que, para ter direito ao adicional de transferência, é necessária que a transferência seja provisória. No presente caso, ela ficou por 5 anos em São Paulo. Então é indevido o adicional de transferência, uma vez que não há provisoriedade. E isso nós vamos encontrar no artigo 469, parágrafo 3º da CLT. E basta você ir até o índice remissivo e procurar a palavra transferência de empregado e tem lá o item provisória, transferência de empregado provisória, adicional devido. 469, parágrafo 3º. No presente caso, a transferência então não foi provisória, então o adicional de transferência não é devido e a fundamentação iria basear nesse fundamento. Com relação ao pedido de ação, o adicional de transferência não deve ser deferido, uma vez que a transferência ocorreu como caráter definitivo. A reclamante permaneceu por mais de 5 anos na localidade, e o artigo 469, parágrafo 3º, menciona que a transferência tem que ser em caráter provisório. E aí você matou, vai pontuar, vai passar. Vem que passa. Vamos para a próxima.